Muito bem, estamos chegando com mais um Mistura Fina online e hoje vamos tratar sobre o encerramento da programação da Rádio Açoriana, que permaneceu no ar por mais de 50 anos, foram 51 anos, e neste sábado aconteceu a última transmissão da Rádio Açoriana de Taquari, 1560 kHz, ZYK 310, né? E nós estamos recebendo o locutor, o Valmor Pereira, que foi o funcionário que por mais tempo trabalhou na Rádio Açoriana. Tudo bem, Valmor? Como é que está? Tudo bem, satisfação. Bom dia, Rogério. Bom dia, Alexandra. Bom dia. Aline. Bom dia. É um prazer estar aqui. Também participa do programa Alexandra Machado e Aline Lourenço, repórteres do jornal O Fato. Alexandre. Tudo bem, Valmor? Como que foi, então, esse encerramento, esse último dia de transmissões da rádio no último sábado? Não foi muito agradável, né? Não foi muito agradável, embora a gente já soubesse, né, com antecedência, de que este seria o final. Mas, pelo menos na minha concepção, procuramos fazer de uma forma mais tranquila, mais calma, sem muito alarde, né? E a programação foi normal no sábado, como qualquer sábado, e coube a cada locutor, a cada detentor do horário, porque são horários terceirizados também, né, o encerramento das atividades, das transmissões. Mas foi marcante, sem dúvida alguma foi marcante. Você ficou na rádio por mais de 40 anos, né? Foram 42 anos e acompanhou quase que toda a trajetória da Rádio Açoriana. Pouco período, assim, não esteve perto. Como é que você iniciou na rádio? Bom, 42 anos, a rádio com 51, mas eu acho que se tu voltar uns 4 anos antes de eu trabalhar, eu já acompanhava, né? Então eu peguei a Açoriana do tempo do vinil, do tempo da cartucheira, do jingle em 78 rotações. E eu entrei num teste, na verdade, né? Na época eu tinha 16 anos, mas acompanhava futebol, como acompanho hoje, né? Diariamente e quase que toda hora. E a empresa precisava de um repórter esportivo e operador de áudio. Fiz o teste, porque um amigo já conhecia a minha paixão pelo futebol e a narração que eu fazia na beira dos campinhos, das peladas lá no bairro. E fui aprovado. E a partir dali eu comecei o trabalho de operador de áudio. Depois, ainda no mesmo ano, em repórter esportivo, né, repórter de campo. Depois, já apresentador também, locutor apresentador. Aí comentarista, narração de futebol veio natural também. Hoje, quantas pessoas trabalhavam na rádio, né? Era você e outro locutor, mas também tinham pessoas que tinham seus horários comprados, né? Quantas pessoas no total estavam envolvidas e participavam da rádio agora? Esse encerramento ele aconteceu de forma assim gradativa, né? Então, o Rogério lembra de uma época, nós chegamos até acho que 16, éramos entre 16, 14, né? Entre rádio, depois rádio e jornal. E só que de uns anos para cá foram diminuindo, teve para 8, 6, 4. E agora nós estávamos entre eu, o Mário Sidney, né, que é o operador de áudio também, e a Daniela como diretora. E nos finais de semana, como tem muito horário terceirizado, a gente fazia uma escala de revezamento, né, um fim de semana para um fim de semana para o outro. Então assim que veio, mas desde que a gente sentiu e viu que a coisa ia indo para esse lado do fechamento, né? Tipo 3 anos para cá, foi diminuindo gradativamente. Qual foi o momento que a rádio se tornou pública? Como que funcionava antes e qual foi o momento que ela se tornou mantida pela administração? Bom, a Açoriana ela começou como Rádio Centenária em 1964. Depois, em 68, ela foi oficializada, legalizada, né, como Rádio Açoriana. E até 1983 ela era uma empresa privada, pertencente a um empresário local. Esse empresário, já com idade avançada, repassou por filho administrar. Aí, acho que na época o filho não ficou muito tempo e o empresário, já com a saúde debilitada, resolveu vender, né? Foi o Bender, né? Isso, o Lotário Bender. Lotário Bender. Aí resolveu vender. Na época, como era muito complicado uma concessão de rádio, houve um movimento da cidade, né, para que alguém ficasse com essa concessão aqui no município. Era um dos únicos veículos de comunicação, tinha o Taquariense também e a rádio, eram os dois?
Apenas, né? Não tinha internet. O próprio telefone era muito complicado, né? Taquari tinha, acho que, uma centena de linhas apenas, né? Então, como a comunicação por meio da rádio, por meio do AM, né? Ela era muito importante, muito valorizada. Então, houve aquele temor, vamos perder a única concessão que temos. E houve uma movimentação na cidade, por parte também dos vereadores, e o Poder Executivo, na época, resolveu, então, adquirir, né, comprar a concessão. Isso aconteceu em meados de 1984. Então, o processo começou em 83, né, e que acabou se desligando em 84. Na época, os falecimentos, que é uma questão muito cultural aqui da cidade, que as pessoas querem saber, né, quem faleceu, eram comunicados pela Rádio Açoriana, né? Não havia essa comunicação, não havia aquele quadro em frente ao cemitério, né, para que as pessoas ficassem sabendo. Não havia capela mortuária, né? Como que foi toda essa questão das pessoas procuravam muito a rádio, era como a única fonte de informação, como era participar disso? Era muito legal. Tu tinha duas veias na época, assim, na década de 70, né? Tinha a veia musical, que era através dos programas que o pessoal mandava muita cartinha, né? E em alguns horários era tanto pedido que era cobrado. Né? Era cobrado para pedir música? Para pedir música, era cobrado. Mas não assim na programação diária, em determinados programas festivos, né? Como o Carnê Social. Interrompendo vocês um pouquinho, para mostrar quanto essa programação da Açoriana marcou para determinados ouvintes, esta semana eu recebi uma ligação de um leitor do Fato, sugerindo que nós fizéssemos uma matéria relembrando estes programas, contando dessa programação anterior da Rádio Açoriana, e ele citava também os programas de música gaúcha. Foi daí que surgiu, então, a nossa intenção de fazer a entrevista com o Valmor, que é o que tem essa memória mais viva, né, sobre a programação mais antiga da Rádio Açoriana. Colocando, então, na época havia programas de que as pessoas pagavam para tocar as músicas, né? Então, nessa veia musical, como eu falei, o Carnê Social era o maior sucesso, né? E era regional, inclusive, o sucesso, porque a emissora, era tanto a solicitação que a emissora tinha agentes. Nós tínhamos agentes no interior. Então, tinha um agente no Arroio do Potreiro, General Câmara, um agente dentro da cidade de General Câmara, um agente no Arroio das Pedras, em Amoras. E eram pessoas responsáveis de fazer o contato conosco, né? Então, uma determinada menina fazia um aniversário lá na localidade. Esse agente percorria a família dela, amigos, parentes, enfim, e cobrava uma determinada taxa, né, por cada pedido musical. E o locutor fazia aquela homenagem, né? Fazia aquela homenagem com toda aquela pompa que tinha, né? Você lembra como é que era o texto ainda, Valmor? Lembro, mas caiu muito de moda, né? Mas é tipo assim, completou 15 anos no último dia 13, a Aline Lourenço. Por este feliz acontecimento, sua colega Alexandra lhe presta uma homenagem especial. Chegando aí, Walter Basso, Castelo dos Sonhos. Apenas um exemplo, porque foi na época do sucesso dele a música que mais rodou na rádio. A gente tinha que rodar ela de 20 em 20 minutos, porque o pessoal pagava, queria ouvir. E aí tinha que rodar. Tinha que rodar. E o Carnê Social era assim, não se limitava a um programa, né? Nós começávamos, às vezes, na sexta-feira, às 5 da tarde, que o programa era de segunda a sexta, das 5 às 7, sábados à tarde até à noite, e domingo depois da 1 da tarde até à noite. E tinha Carnê Social, assim, de um determinado aniversariante, que tu começava na sexta e tu ia até a segunda ou terça da semana seguinte. Tanto pedido que era. E era tudo no vinil, era um programa bem complicado de fazer, né, porque não tinha programação de computador, não existia isso, né? Então tu tinha pilhas de vinil na frente e tu já marcava, esse aqui eu vou ter que rodar mais 20 vezes hoje. Aí tu rodava ali, separava, aquela coisa assim, né? E quais foram outros programas de sucesso da rádio também? Teve números, né, em 50 anos. Quais outros? O Carnê Social foi o mais marcante. Depois teve o Rancho de Gaúcho, que era um programa apresentado aos sábados de manhã, no Bar Gaúcho, por uma época. Depois era com Peão de Ouro, não? Tempo do Peão de Ouro. Peão de Ouro, isso. Depois veio o Cabo Léo, né?
E outros apresentadores, assim, o Arnaldo Miller não chegou a fazer. Aí, se não me engano, foi o Peão de Ouro muito tempo, e depois o Cabo Léo. Né? Talvez apareça algum no período mais curto, um outro aí, né, que me foge da memória. O Cabo Léo tinha um programa também pela manhã, antes do Claudeco, não era Antes isso? do Claudeco era o Cabo Léo que fazia o Alvorada Gaúcha, né? E outros nomes também. Às vezes variava conforme o patrocinador, né? Mas, inclusive, o Claudeco se inspirou muito no Cabo Léo, né? O estilo do Claudeco era uma cópia do Cabo Léo, né? Que nós brincávamos... O Cabo Léo ficou marcado, parece que a frase com nossa, o chamamento. Dona Vizinha. É, a nossa Dona Vizinha. É, a nossa Dona Vizinha era dele. Mas o Rancho de Gaúcho, só para completar, era um programa de música ao vivo e o pessoal tinha aquilo ali como uma atração do final de semana. Vinha com a melhor roupa, vinha famílias ali, passava a manhã e um pedaço da tarde, né? E músicos de toda a região para se apresentar no Rancho de Gaúcho. Né? Mas isso era mantido até hoje, mais ou menos, essa questão da música ao vivo. Da música ao vivo, né? Sim. E percorrer os bares. Em né? alguns bares do município a gente sempre via placa música ao vivo com a Isso. Rádio Açoriana. Aí dá para citar, né, Valmor, o Arnildo Quadros, Arnildo Quadros. Porto e Moacir Teixeira. Moacir Teixeira foi o mais longínquo, né? Moacir Teixeira foi até pouco tempo. O programa dele, na verdade, foi o que encerrou, né? Porque ele não apresentava mais o programa, mas ele repassou para o Vanildo. Mas o Vanildo se manteve o estilo, manteve o nome e, inclusive, os patrocinadores. Então, né, foi um dos mais longos também da programação. A gente tem outros... Mas, pode continuar. Mas é coisa de repórter mesmo. Tu comentou das notas, né, de falecimento, aquela coisa toda. Então, eu falei no viés musical, né, que era do Carnê Social, o Rancho de Gaúcho e outros assim. Mas como não tinha realmente, né, internet, não tinha celular, o telefone era limitado, a rádio era um meio realmente de recados, né, e de notas, convites para baile. Nós tínhamos blocos inteiros, inclusive no horário do meio-dia. Era o horário nobre da rádio, né? Então, pagava X em qualquer outro horário, pagava 3X naquele horário ali, porque a gente sabia que a audiência era total, né? Então, ali, naquele horário, entre meio-dia e 1h, era convite para baile, nota de falecimento, convite para missa. Os internados e os que saíram do hospital também. O informativo hospitalar era muito forte também, né? As pessoas... Os jogos eram marcados, né? As partidas de futebol eram marcadas através da Açoriana, né? Isso. O time convidava o outro. Quando eu entrei, inclusive, era o auge desse tipo de trabalho. Porque até às vezes eu encontro algumas pessoas da velha guarda e como é que o futebol foi ficar desse jeito hoje? Porque Taquari, na época, tinha 20, 30 clubes, equipes de futebol, né? E nós, eu digo nós, Rádio Açoriana, né? A gente é que intermediava os amistosos, as partidas. Então, 11 amigos do Arroio das Pedras, não tinha adversário para domingo. Aí a pessoa ia lá e dizia, olha, arruma um adversário, arruma um jogo para mim para domingo. E o outro domingo eu pago. Então tá. Aí a gente anunciava, olha, uns amigos estão à procura de adversário, deposita a calção tanto. Aí o time lá da beira do rio, lá, não me interessa, faz tempo que eu não jogo. Ia na Rádio Açoriana, olha, me interessa com 11 amigos. Aí a gente, olha, 11 amigos, estamos acertando o jogo com o time tal da beira do rio, mediante calção combinada. É uma situação difícil de acreditar, né, na era do telefone, do WhatsApp, que alguém se comunicasse através do rádio. Era direto isso, e rendia um programa inteiro, né, de segunda a sexta, de segunda a sábado, o esporte era de segunda a sábado. Rendia um programa inteiro. E raramente se tinha algum tipo de problema, ou de cancelamento, ou de não pagamento da calção. Né, vocês recebiam por essa marcação? Não, isso aí não. No esporte, não. Isso aí o que cobria, na verdade, eram os patrocinadores, né, do horário. As transmissões esportivas também pela Rádio Açoriana foram muito marcantes, né? Tinha cabine de transmissão em muitos jogos. E como que foi esta fase da rádio? Tinha cabines, mas muitas vezes até em cima de caminhão a gente transmitiu, né, ou em cima de uma escada, uma improvisada. E teve uma história curiosa que tu me contou, né, pela ocasião dos 40 anos que foram transmitir uma final e que o equipamento não funcionou, que foi trabalhoso. Isso acontecia muito, que a gente tinha que muito improvisar, né? Eu posso testemunhar a respeito disso, não sei se o Valmor lembra, mas eu fazia a mesa de áudio, né, nessa partida, e se eu não estou equivocado, o narrador era o Pedro Paulo. A partida
Eu não lembro, mas eu me lembro que era uma partida que deu esse problema, que a gente passou muito sacrifício para colocar, era o Valmor, o narrador. Eu já não me lembro disso. Eu sei que a gente passou muito trabalho para colocar a transmissão no ar, porque não tinha retorno. Ah, sim. E não tinha o retorno pro narrador lá. E então ele até entrava no ar, tu entende? Mas ele não sabia que estava no ar. Aí eu acho que foi o Pedro Paulo, foi o Valmor, não lembro. Eu lembro quando o narrador ligou para mim, que estava na mesa de áudio, e combinou comigo: olha, eu vou contar até 5. Isso aí. E vou entrar, e tu liga o Audioline, né? Que era ali, Audioline, que era o telefone, eu vou entrar ali e fica o Audioline ligado, e aí eu vou transmitir. Pensando ele que estaria no ar, tudo combinado comigo. E assim aconteceu. Combinou 1, 2, 3, 4, 5, eu chamei ele, entrei, liguei o Audioline, e ele entrou e narrou todo o primeiro tempo. Só que no intervalo da partida, saía eu e entrava uma outra colega para fazer a mesa de som. E essa colega, não percebendo, chegou, a primeira coisa que ela fez, esquecer um Audioline ligado. Derrubou a transmissão. Derrubou a transmissão. O colega narrou todo o segundo tempo fora do ar. Né? Eu estou para te dizer que isso não foi uma vez só que aconteceu. Não foi o Audioline, Deadline. Não, Audioline mesmo. Era o Audioline, a linha de áudio. É o híbrido que a gente chama hoje, mudou de nome até. Mas isso aconteceu mais de uma vez. Né, de trabalhar e achar que está no ar e não está, ou o contrário, né, ou achar que não está no ar e às vezes está, né, então tinha que cuidar muito. Mas acho que mais marcante, só como exemplo, foi uma vez estou com Inter na cabeça, foi Pinheiros e, como é que era o nome do time lá de Agudo? O Fernando é que vai se lembrar bem. Lá na cidade de Agudo, né, a gente foi fazer uma transmissão muito longe daqui. Danúbio? Não, Danúbio era Danúbio era Encruzilhada. Danúbio de Encruzilhada. Mas não vem ao caso o nome do time, né? Mas só que Agudo era tão pequeno quanto o Taquari, ou menor até. E a gente chegou lá e a telefonista, porque a gente conversava com as telefonistas, né? Porque eram na manivela ainda, né? Aí a telefonista entrou na minha linha e disse: olha, moço, a cidade só tem uma linha e a gente precisa também ir para o hospital. Então eu vou o seguinte: eu vou entrar em contato com a tua rádio e a hora que eu disser começa, tu começa. E eu digo: tudo bem, se tu me botar no ar não tem problema. E aí, de fato, isso aconteceu. Ela sei lá, saiu do ar lá um tempo, daqui a pouco ela se manifestou. Pode começar. Eu já nem sabia se era para mim o pode começar, né? Porque entrou uma voz na linha ali. Pode começar. Eu transmiti a tarde toda, eu, Fernando, e o Zé Machado, se não me engano. Não, o Zé Machado era treinador. A gente tinha ido um domingo anterior ver o adversário. E eu acho que era o Moacir Teixeira, o comentarista. A gente trabalhou a tarde toda sem saber se estava no ar. Mas estava. Estava porque quando a gente chegou tinha um foguetório esperando o clube. A equipe. Comemorando. Eles estavam ouvindo. Não teve um carnaval também que foi transmitido, mas não estava tocando no rádio, estava fora do ar. Sim, foi em Bom Retiro. Na época eu transmiti o carnaval. Um bom período da transmissão também não estava no ar. Isso acontecia muito, porque é muito precária a telefonia. A gente dependia basicamente da telefonia, né? Aconteceu de ir em Carlos Barbosa narrar um futsal. Carlos Barbosa narrar um futsal e o responsável da telefônica lá está na Copa tomando cerveja e não teve condições de ligar minha linha. E ainda xingou eu ainda. Aí eu fui só passear, olhar o jogo e voltar, né? Não consegui transmitir. Ele simplesmente não atinou a ligar. Isso acontecia também em Porto Alegre, vamos supor, no Passo da Areia. A gente chegava lá, eu brincava que era uma vassoura de fios. Sem nenhuma identificação, né? E ninguém para te dizer: olha, o teu fio é esse. Aí tu tinha que pegar um fone e ficar testando. Chegava 1 da tarde e até às 3 horas testando para achar opa, esse par aqui. Então é esse par que vai funcionar. Então era uma dificuldade muito grande, até de equipamento também, né, Rogério? Meu Deus. Olha, era um peso, assim, né? Um simples retorno, a gente tinha que usar uma caixa de 10, 12 quilos de equipamento para ter um retorno que muitas vezes não funcionava. Cabos, né? Cabos, 100, 120 metros de cabo. Hoje ainda conversava com um colega e ele dizia: olha esse cabo verde aqui. Esse cabo tinha 130 metros. E a gente tinha que puxar ele, né? E na chuva, às vezes no barro. E ele dava choque, às vezes. Né? Sim. Há pouco tempo a gente falamos sobre carnaval, né? Sim. Eu acho que uma figura muito importante
no apoio ao Carnaval de Taquari foi o Pedro Freitag, Isso. Pedrinho Freitag, que tinha um programa de carnaval na Açoriana, acho que um certo período até diário, né? Exatamente. E também fazia excelentes transmissões dos desfiles. E ele foi bem importante nisso aí. Não, né? o Pedrinho, eu não conheci uma pessoa que gostasse mais de carnaval do que o Pedrinho Freitag. Mas o Pedrinho vem antes, né? O Pedrinho é fundador da Açoriana. Sim. Ele foi com ele que começou a rádio, né? Ele vendeu o que tinha de bens para comprar equipamento para a rádio. E o Pedrinho, de fato, ele gostava muito de carnaval e numa época que ele foi diretor, eu tive que trabalhar muito com o carnaval, porque ele não... Qualquer evento ele queria transmissão e ele queria qualidade. E ele sempre pecou. Ele exigia muita qualidade, né? O programa dele, ele fazia um programa diário, né? Além do carnaval, Ele tinha jornalismo. ele tinha jornalismo. Então ele tinha correspondentes. E eu era uma espécie de coprodutor do programa, então eu tinha que chegar mais cedo, fazer ligações, gravações em cassete, né? E depois eu era operador dele e colocar aquelas gravações, né? Então na época tinha o Antônio Brito, era comentarista dele, né? Teve outros advogados conceituados e tudo e que diariamente ele fazia um rodízio, né? Mas o Pedrinho respirava carnaval dia e noite. Então ele tinha até uns dialetos ali que ele usava, né? Que categoria. Isso aí era histórico. E a gente transmitiu muito carnaval, inclusive na região, né? E qualquer evento. Então, quando tinha carnaval, nós começávamos na sexta-feira, vamos supor, olha, a partir já vendia o carnaval. Sexta de manhã começava a música Marchinhas Carnavalescas e ia até quarta-feira de cinzas. Só carnaval, dia e noite na rádio. À noite as transmissões, e à tarde também, com o carnaval infantil, né? E todos os demais horários, só carnaval. Ele era realmente um apaixonado. Muito, muito. Acho que temos que lembrar também do Gabriel Becker Neto com o programa dele sobre o Roberto Carlos. Ah, né? não, A Hora do Rei. A Hora do Rei, o Gabriel... o que o Pedrinho tinha de apaixonado pelo carnaval, o Gabriel tinha pelo Roberto Carlos. E era uma paixão aberta e declarada por ele mesmo, né? Então... Ele criou um programa que era A Hora do Rei, ele só rodava Roberto Carlos, mas não por isso que ele não rodava um monte de Roberto Carlos também nos demais programas que ele trabalhava, né? Então, a gente às vezes tinha que dizer, Gabriel, menos Roberto, ele é o rei. Mas é uma das vozes, né, mais, sei lá, lindas, acho. E como que foi assim essa mudança? Como é que estava a Rádio Açoriana hoje, mais moderna, mas como é que estava? Ou até mesmo por que não se preparou, já que né, eu acho que a tanta Açoriana audiência. Um pouco foi a questão do AM, né, Valmor? O FM ter vindo, né, e ter tomado conta, vamos dizer assim. Olha, eu acho que o vínculo com a prefeitura que começa por ali, né? Sim. O vínculo com a prefeitura atrapalhou muito, né? Porque a partir dali, quando se criou o vínculo com a prefeitura, tu começou a ter uma espécie de lado, então, né? Entre aspas, assim, não. Aí quem não era a favor era contra. Não vou ajudar, porque... Ou eu entendia como ajuda, um anúncio, quase que uma mentalidade que tem de alguns ainda, né? Sim. Então, acho que a partir dali que atrasou um pouco isso aí. Atrasou bastante, aliás, né? Essa mentalidade. E atrasa qualquer empresa. Atrasa né? qualquer empresa. Qualquer empresa. Obviamente. Tu participou também, foi um bom período daquilo ali, tu via, quando mudava uma administração, havia uma debandada, né, de anunciantes, e aí tu tinha que buscar outros. E muitas vezes até do pessoal que trabalha, né, da pessoal, produção, que de repente tem um programa bom de audiência, mas tem que sair por uma questão política. Também, né? Muitas vezes. Né? Aí vinha também, muitas vezes tu estava trabalhando, chegava lá, 3, 4 novos colegas, né, indicados, né, para trabalhar contigo. Então, acho que isso aí colaborou que não tinha também. A veia do jornalismo, do radiojornalismo que era necessário. Mas acho que também a questão da modernização dos equipamentos também, né? Mas é que eu digo que chegou a internet, então aquele falecimento que era o programa um dos mais de audiência, dos mais assistidos, agora já não... é que eu digo assim, esse vínculo acabou atrapalhando o crescimento, e atrapalhando o crescimento atrapalhou isso aí. Sim. Essa modernização e esse acompanhamento. Essa transição, digamos assim. Né? Então, acho que isso aí é uma coisa... Sabe, começou lá e começou a atrapalhar e atrapalhou o resto tudo, né? A rádio não se preparou para essa mudança cultural, para essa evolução tecnológica, para trocar de banda de repente. Mas eu acho que hoje em dia, eu acho que não a Açoriana especificamente, mas eu acho que todas as AMs sofreram com o crescimento da FM. Né? Agora é uma situação que dá para discutir também, né? Porque tem um exemplo de uma emissora de rádio AM
de Porto Alegre, que migrou para a FM Exato. e que voltou para o AM, porque não deu o resultado que A precisava. Caiçara? A Farroupilha? Farroupilha também. A Farroupilha saiu da Mas frequência. ela tem FM e AM Não. hoje. Não. Mas eu ouvi ela um pouco. Ela na foi FM. ela foi para 98.1, né? Não deu certo, voltou e eles criaram a 98.1 nova para usar a frequência, né? Então, quer dizer, é uma questão que até nem não se está falando tanto. Tem a migração, mas tu não deixa o AM de lado, sabe? Eu acho que está criando uma coisa tipo o vinil também, que está voltando para a moda aí, né? Tipo assim. Né? É como eu falei, né? A decisão do prefeito, e eu acho que nós não falamos aqui antes, a decisão da administração municipal de não continuar com a Rádio Açoriana, foi uma decisão administrativa. Ele sempre elencou aí os motivos. Né? Não, eu até quero colocar, porque eu já dei outras declarações e pautando sempre esse lado. Eu não tiro a razão dele, sabe? Sim. Não acho legal, mas não tiro as razões, né? Eu acho que não tem. Se ele não viu outra solução hoje, essa é a solução. A dívida da empresa, questões trabalhistas e tudo mais teria inviabilizado financeiramente a empresa. Mas nada disso apaga a história bonita que a Açoriana deixa em Taquari. E o trabalho que ela prestou, né? Exatamente. E como fica a sua vida agora? Já está aposentado, mas vai seguir ainda no meio jornalístico ou não? Eu vou entrar num período sabático. Primeiro eu vou dar uma relaxada, porque até por conta da quantidade de funcionários pequena, né, as férias eram entre aspas, né? A gente tirava, mas não gozava, né? Eu, particularmente, nunca me desliguei. Então, entrar num período para descansar, para pensar, curtir uma praia quando der, quando der o período, né? Gastar um pouco do dinheiro. Ah, tá. Não é por esse lado, eu digo relaxar a cabeça. Mas eu não penso em parar, não, né? É muito legal esse meio, assim, o meio da comunicação. É verdade. E hoje a gente tem Face, tem Instagram, e por mais que tu não estejas no veículo, a gente sabe que tu também está participando do Taquarense ali, né? Mas por sim. mais que tu não esteja num veículo propriamente dito assim, tu consegue ainda fazer comunicação hoje em dia, né? A gente consegue se expressar e... Até para suprir aquela lacuna que criou quando fechou o Açoriano, né? Aí eu vou parar de escrever, né? Aí eu então vou dar uma mão para o Taquarense ali. Mas é uma coisa assim, apenas uma colaboração, né? Quando dá, tudo bem, quando não dá, já desculpa, mas não vai dar. Né? Sim. Sem um compromisso. Mas a gente pode ser repórter por nós mesmos, quase. Não digo repórter, mas manter aquela atividade de escrever, de dar uma opinião. O hábito, né? A vontade de escrever é sempre grande. Né? Tanto que eu cheguei que eu já pedi uma caneta e um papel. Né? Sempre dá vontade de escrever. Assim. Mas é isso, então. Vamos encerrando esse bloco do Mistura Fina Online, agradecendo a presença do Valmor aqui. Muito obrigado, Valmor. Eu que agradeço. Quem sabe até uma próxima, então. Muito obrigada. Obrigada, Valmor. Um abraço.